Quer aprender a montar seu negócio online do absoluto zero e começar a ganhar dinheiro através da internet? Acesse o link no primeiro comentário fixado. O que me mais fascina é o lance da sobrevivência, que é o lance de, tipo assim, a gente, pra viver, a gente precisa dormir um tal horário, comer uma quantidade de comida, nutrientes, se nutrir, etc e tal. E aí eu vejo que em determinadas situações o seu cérebro entende que, tipo assim, não tem comida. Então você não vai ter fome por determinado tempo, porque uma hora, né? Muito louco isso, né? Ele é uma máquina deslumbrante, assim, deslumbrante. Uma pena ser frágil demais. Não, ele precisa de um mestre e tem que ser a gente. Ninguém pode ser mestre do teu cérebro. Entendi. Cara, e eu tenho outra dúvida, porque, tipo assim, Caramba, que eu, muito foda. eu não sou nenhum santo, sabe? Mas. Ó, o cara. Pensei que ele vai se O cara vai se confessar. confessar. Olha, eu não sou nenhum santo. Olha, meu, eu não sou nenhum santo, mas, tipo assim, uma coisa que eu nunca vou entender e que eu não entendo mesmo são pessoas más. Uhum. Tipo assim, eu vejo alguém fazendo maldade, porra, aí eu não sou nenhum santo, mas eu não faço maldade, porra. Então, o que me pega mesmo, que eu tento sempre entender, é tipo assim, tem psicopatas, mas existe pessoas más, porra. Toda família deve ter aquele tio, aquela tia que todo mundo olha e fala, mas essa é filha da puta. Que tipo assim, é má, pessoa má. Por que a pessoa ela sente prazer em ser mal? O que muda ali essa chavinha pra uma pessoa ser má? Porque eu nunca vou entender alguém ser mal, sabe? Não tem por que você ser mal. Agora eu fiquei tão tranquila, Por quê? porque eu não tô diante de dois psicopatas. Olha, posso até dar as costas. Pode. Não tenho mais medo. Relaxei. Assim. Agora eu tô suave. Agora eu tô suave na nave. Olha só, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Por quê? Porque os estudos científicos mostram que o ser humano vem de fábrica com uma tendência a ser bom. Por exemplo, um bebê humano com 8 meses, se você vai levar esse teu bebê, um dia você vai ter o teu filhinho lá, teu sobrinho, você leva ele na pracinha de manhã. E aí uma criança cai e começa a chorar. Na hora, esse bebê olha e faz uma carinha de quem está sacando que o que está acontecendo ali é uma coisa dolorosa. Então a gente deduz que isso não foi educação, que já estava ali, É dele, né? né? Só que tem um grupo, graças a Deus pequeno, uma minoria que a gente bota aí entre 3 e 4% da população. Que é bastante, hein? Caralho, então, mas ainda é muita gente. Muita gente, é muita gente. Mas aí tem graus de psicopatia. O que é o psicopata? Nada mais é do que aquele cara que nasce com um sistema de empatia, com o sistema límbico, ou seja, de eu sentir você, de eu me botar no seu lugar, desconectado. Então são pessoas que se movem única e exclusivamente para obter poder, diversão e status. E se puder ser tudo isso junto, Ótimo. melhor ainda. Então, o outro não é o outro é um objeto de uso. Caralho. E o que você está falando é uma coisa muito interessante e que eu acho assim, tudo é recuperável, tudo é perdoável. Acho mesmo. E não acho que você não é um cara santo, mas também assim, você não é perverso. E isso faz de você um cara totalmente, se a gente fosse botar assim, que Jesus ia gostar. Amém, meu Deus. Tá? Porque assim, as pessoas são julgadas pela intenção, pelo coração. Sério, todos nós capotamos, muitas vezes. Sim. Mas uma coisa é você ser pervertido, é você ter prazer em você maltratar, em você fazer outro sofrer. Isso é a psicopatia. Em todos os níveis. Psicopatia não é loucura. Tá. Loucura é a psicose. Tá? Psicopatia é a incapacidade de amar. O outro, para mim, é um objeto. Como é uma pedra, como é um carro, como é qualquer coisa. Tá me servindo, ok. Não tá. E não tem como reverter um psicopata? Olha, até hoje, dentro da medicina, não. Agora, se você me perguntar assim, Bia, você acha que isso aí é absolutamente impossível? Eu acho que isso só é uma coisa, aí já é numa outra dimensão. Eu acho que isso é um milagre espiritual, se isso acontecer. Mas é possível você pegar um psicopata que é de um grau alto até e você tratá-lo ao ponto dele ser uma pessoa que consiga conviver com outras?
O psicopata, ele é O alguém... psicopata não pede nunca para se tratar. É isso, né? Não há isso, tá? Por isso que eu tô dizendo, ou o cara vai ter um despertar da consciência, que para mim é um despertar espiritual, ou nunca terá. Assim, não é algo que nós humanos podemos fazer. Porque eu fico me perguntando, tipo, então o psicopata é alguém que a gente sempre vai ter que lidar e se desviar dele, mesmo às vezes ele sendo da nossa família, um parentesco até grande, ou vai ser a pessoa que a gente vai tentar decifrar ali e tentar, tipo, trazer pra um tratamento pra gente conseguir conviver, porque eu fico, caramba, então um psicopata vai ser uma pessoa irrecuperável, sempre vai ser... É, mas aí vamos lá. Você tem psicopata leve, moderado e grave, Tá. tá? Eu tô falando dos graves, assim. Você tá falando que, graças a Deus, não chega nem 1%. Ah, O serial killer, o Ted Bundy, o maníaco do parque, vamos botar aí tudo que você quiser, tá? Esses, nada até hoje conseguiu conectar. Para você ter uma ideia, os psicopatas graves na cadeia, eles florescem. Isso que eu ia falar, porque É? a cadeia não é nenhum castigo pra eles. Eles De jeito Beleza. nenhum, eles fazem um escritório lá dentro. E toda vez que tem uma rebelião, você lembra? Hoje em dia não tem muito. Na década de 90, início da década desse século, tinha umas rebeliões, aí botavam, vinha a televisão, aí botavam uns presos pendurados ao contrário, assim. Aqueles pendurados eram os recuperáveis. Isso sempre que me deixou muito chateada. Por quê? O sistema prisional no mundo, tá? Ele tem 75% de não psicopatas. Os psicopatas são 25% a 15%, dependendo, uma média. Vamos botar 20%. Tá. O que significa isso? Que se a gente separasse os psicopatas dos não psicopatas no sistema prisional, a gente estaria recuperando de fato 80% daqueles que são recuperáveis. Então não é nada Nossa. saudável, não é nada indicado colocar um psicopata dentro de um presídio comum. Ele vai. Ele É vai... absurdo, ele vai florescer, fazer, né? ele vai florescer e ele vai usar aqueles melhores que seriam recuperáveis e poderiam ser porque não tem perversidade. São aqueles que, cara, fizeram coisa errada, fizeram, mas são recuperáveis. O que acontece? Eles chegam lá, estabelecem uma lei, né? Porque eles não têm nada. Se eles tiverem que cortar a cabeça de alguém, tirar aquilo para eles dá gozo. Que isso, mano. Sim, o psicopata ele não tem prazer sexual como nós temos, gente. É diferente. O prazer está na perversidade. Ted Bundy, né, que você falou. Eu fiquei fascinado no caso dele. O Ted Assisti Bundy, filme, documentário. exatamente. Tudo. O Ted Bundy, o que ele dizia? E todos são megalomaníacos, né? Ele dizia assim: eu sou Deus. Porque na hora que eu estou lá matando, estuprando e levando a pessoa ao desespero, é a mim que elas clamam para ficar vivo. Eu decido a hora que cada um vai morrer. Isso é Deus. Ele dizia Ele isso. Se eu lembra? gostava de olhar o olhar da pessoa. Não, e também. ver o olhar de desespero. Então, isso é psicopatia grave. Agora, você vê, tem psicopatia leve? Tem. Que é o cara, sabe o estelionatário que dá o golpe nos aposentados? Sim. Outra parada que eu nunca vou entender. Também não. Nunca vou entender alguém Os que... velhinhos não estão conseguindo comprar o remédio para viver. O remédio da pressão, do diabetes. E o cara vai lá e dá esse golpe. Eu nunca vou entender nenhuma pessoa que fode a vida da outra pessoa pra se dar bem. Isso é psicopata? Isso é psicopata. Então você aí, ó, que fica dando golpe, que quer se aproveitar da vida dos outros, você é psicopata, tá? Por exemplo, Filho da puta. um político corrupto. Desculpa o palavreado. Não, fica tranquila. Então vai se fuder, psicopata. Exata- Desculpa o palavreado. Um político, um corrupto quanto mais, é um psicopata. E ele se repete. É isso que eu ia te falar. Então, existem vários psicopatas que estão no poder, Muito. que têm cargos muito importantes. Muito. Até porque, o que eu falei? Que eles buscam? Poder, status e diversão. Eles são insetos em volta da lâmpada, como dizia Cazuza. Nossa, bela frase. Exatamente. Então, olha só, se a gente pudesse... E foi feito um projeto de lei na época do Covas, que o Covas abriu os presídios para se fazer essa pesquisa, porque, por exemplo, na Austrália, em alguns estados dos Estados Unidos, você separa. Na Inglaterra, você separa o psicopata grave dos outros. E o psicopata grave na Inglaterra, ele fica numa cela isoladinho.
Aí entra... Pra ele não manipular ninguém, não formar um Ele exército, fica né? sozinho, ele fica assim, aqui é um corredorzinho. Daqui abre para receber alimentação. Daqui abre para ele tomar um banho de sol. Mas ele tá sozinho. O que acontece com esse cara? Ele pede livro para ler. Lê e vira advogado de si mesmo, como o Ted Bundy fez. Uhum. É Dispensou... bizarro, né? Por quê? Porque eles são 100% razão, ou seja, cognitivamente eles são imbatíveis. Não vão falar.